Teleaula Parnamirim. Fala galera, estamos de volta agora para mais uma aula do sexto ano e agora, unidade nova, processos criativos em dança, tá bom? Vamos conhecer os objetivos aí dessa trilha de estudos que nós vamos fazer. Vamos conhecer os aspectos aí do processo criativo em dança, certo? Por meio dos elementos constitutivos dos movimentos cotidianos e dançados, e de suas relações com diferentes espaços, tá bom? Vamos experimentar e explorar os movimentos também a partir das ações corporais, enxergando-as como fonte para a construção e ampliação do repertório do movimento. Ainda temos mais dois objetivos aí que a gente vai fazer nessa trilha inteira, que são conhecer as características aí do processo criativo em dança, de artistas nacionais e internacionais. E por fim, como último, nós vamos investigar aí e estar experimentando também procedimentos de improvisação e criação de movimento, né? Para a construção aí do nosso vocabulário e repertório próprio, tá bom? Isso em parceria também com o professor aí de cada escola, da sua escola que você vai estar estudando. Olha só, a gente inicia a aula de hoje mostrando para vocês o espetáculo aqui da Companhia REC, certo? Pé de Vento, Cabeça no Chão. A criação é da diretora e coreógrafa Alice Ripple, tá? Sua criação se deu em 2015 e foi parte de um projeto aí de manutenção das companhias de dança, fomentado aí por um edital, né, do Rio de Janeiro, da Prefeitura do Rio, certo? Onde foi produzido aí também, coproduzido, digamos assim, pelo Panorama, tá? Pelo o Festival Panorama. Aqui algumas imagens, que eles fizeram para compor o programa artístico ao ar livre, tá bom? É um espetáculo de dança contemporânea, mas voltado para o público infantil. E assim, ele termina agradando não só o público infantil, tá? Mas todas as idades também. A temática desse espetáculo, ela permeia aí o cotidiano das crianças, tá bom? Ele é interpretado por 4 bailarinos que transitam aí nessa situação da criança, que tem aquela sensibilidade apurada, né? Com tudo que está acontecendo, tudo para a criança sempre é ao extremo. Se ele se chateia, fica muito chateado. Se está alegre, está muito feliz, né? Então é muito próximo disso. Se é amigo, é muito amigo, que está grudadinho o tempo todo. A dramaturgia, né, desse espetáculo busca basicamente dar visibilidade aí ao tamanho, né, na infância, as experiências que a gente atribui aí, né, afetiva, né. Essas vivências, elas se repetem por força da rotina e pelos sentimentos também, que tomam aí conta, né, de todo o espetáculo, né, e vai e vem marcando aí a passagem, né, dessas criaturinhas pela infância, né, e esse tempo que existe dentro de nós. Tá bom? Aqui nós temos mais algumas imagens já de um processo de apresentação, certo? Cenas comuns do dia a dia acabam ganhando aí o olhar fantasioso, presente no universo infantil, a hora de dormir, por exemplo, os sonhos, né, que as crianças acabam tendo, as brigas, os afetos e brincadeiras, né, são apresentados aí a partir desse ponto de vista das crianças e do mundo infantil, tá bom? Aqui, a peça em si, ela se vale, né, de recursos teatrais, como o humor, né, dos atores, para também convidar o público a se divertir e se emocionar, né, com essa ideia do movimento vivenciado aí pela primeira infância, pela criança. Agora eu convido a vocês a dar uma conferida aí em alguns trechos e vamos também ouvir um pouco da diretora falando, né, como foi esse processo e como se deu toda essa construção. Vamos lá?
sou Alice Ripoll, coreógrafa da Companhia REC. E a gente está apresentando aqui no Panorama o espetáculo Pé de Vento, Cabeça no Chão, que é um espetáculo infantil, feito para áreas externas. É um espetáculo que tenta abordar diferentes sensações que a criança passa ao longo do dia, ao longo da vida, ao longo de uma semana, né? Então tem uma ideia cíclica de sensações que se repetem. Ao mesmo tempo, a gente tenta lançar uma lente de aumento em cima dessas sensações, né? Como a criança experimenta as coisas com uma intensidade maior. Então é isso que a gente tenta fazer nesse espetáculo, dar uma visibilidade para a maneira como a criança se relaciona com as sensações que ela vai encontrando na vida. É isso aí, galera. Bacana, né, de ver. Esse ano a gente tá trazendo aí numa versão mais ao ar livre. E aí, se vocês pegarem o livro de vocês, vocês vão perceber que lá na unidade 3, no início, ó, tem essa atividade na página 75, que é a atividade Trocando Ideias, tá? Nós precisamos observar aí essa imagem, que é uma imagem aí também que faz parte do espetáculo, né? E aí, nós vamos copiar essas 3 questões que tem aí e vamos anotar no caderno, tá? As respostas. Que questões são essas? Vamos ver aqui, ó. Qual é a relação que pode ser feita aí entre os movimentos que nós realizamos no cotidiano e os processos criativos em dança, tá? Essa é a primeira pergunta. Pergunta 2. Você já criou ou participou da criação aí de alguma dança, né? De alguma coreografia, seja na escola, seja em casa, no grupo de jovens, em algum lugar? Por fim, escreva aí as ações, né, que realiza em seu cotidiano e depois veja aí quais delas, né, você acredita que poderiam inspirar algum movimento aí para compor uma dança, tá? Essas são as 3 questões que a gente precisa nesse início, é uma atividade de sondagem, para a gente poder estar entendendo um pouco como é que vai funcionar aí o processo criativo em dança, partindo desse movimento cotidiano, tá bom? Aqui, ó, a nossa referência do livro e as páginas onde a gente vai precisar, ó, tá olhando aí no livro didático, que são as 74 e 75, lembrando, atividade Trocando Ideias. Caso você ache necessário ainda pesquisar, né, algumas informações sobre essa companhia, a Companhia REC e o espetáculo, nós disponibilizamos aqui 2 sitezinhos, certo? O da aliceripple.com e a página do Facebook aí da Companhia REC. Mas vamos dar continuidade ao nosso trabalho aqui, continuando os processos criativos em dança, nessa segunda etapa. Nós vamos falar agora sobre o estudo do movimento, tá bom? O corpo, ele faz parte aí da identidade de um indivíduo, tá? A execução de uma ação corporal, ela acaba apresentando singularidades em cada corpo, ou seja, cada pessoa tem a sua maneira, né, de estar se movimentando aí e executando as ações do cotidiano. O domínio dessas ações deve fazer parte da vida do indivíduo, do ator, do bailarino, no sentido de que ele possa desenvolver uma melhor conscientização corporal, né? Pois ela também colabora aí para o processo de construções e constituições aí da nossa própria identidade, tá bom? A imagem que nós temos ali ao lado é a imagem de um coreógrafo junto a uma companhia ali ensaiando, mas eu ainda não vou revelar o nome dele. Vamos aguardar mais um tempinho. Ele vai aparecer aí novamente, ó. E agora sim eu vou falar o nome do moço.
Um dos pontos importantes do método, né, de descrição e análise de movimento do Rudolf von Laban, né, que é esse moço aqui, que é considerado, né, o maior teórico da dança do século XX, né, do iniciozinho ali, é o entendimento da relação recíproca que existe entre mente e o corpo, tá bom? E que é necessário aí para estar existindo um direcionamento para se aprender a pensar em termos de movimento. A gente vai começar a pensar em termos de movimento, tá bom? Essa situação é bastante importante e é bom que a gente fique bastante atento. O Laban, ele afirma aí que estudos da dinâmica, né, das qualidades do movimento, faz com que o indivíduo consiga escolher melhor, com mais propriedade aí, os movimentos que ele quer utilizar para estar se expressando, tá certo? Ele vai escolher melhor a partir da consciência. Um dos pontos importantes aí, como a gente já tinha falado anteriormente, é pensar em termos de movimento. Estão vendo aqui o Laban e estão vendo algumas imagens, né, aqui do lado dele, algumas figuras. Essas figuras, elas indicam aí algumas situações relacionadas a movimento, tá? Não é só figuras aleatórias, como uma pintura abstrata ou coisa do tipo, não. Cada figura daquela tem um significado. Mas nós vamos já direto aí para Laban. Ele elenca 4 situações aí que ele fala sobre a importância, né, de se estudar o movimento. E num primeiro ponto, nós temos o próprio movimento. E aí, para Laban, o que é esse movimento? Ou o que é importante dentro desse movimento? O movimento, ele é um elemento básico da vida, né, gente? Então, existe aí em todos nós, mas para aproveitar melhor a força, né, do movimento, nós devemos tomar consciência do que ele significa e aprender a reconhecer, por exemplo, os princípios para poder estar experimentando as suas formas, tá ok? E aí, nesse sentido, ele também fala um pouco de 2 tipos de ação, a ação corporal e a ação física. Primeiro, nós vamos dar uma olhada aí na ação corporal. A ação corporal é a ação que compreende aí, o envolvimento total da pessoa, seja racional, emocional e também físico, durante a execução do movimento. Já a ação física é uma ação que vai compreender só a questão mecânica do corpo, né? Só o entendimento de como se movimenta, como funciona, como é que eu caminho, né, no espaço, como é que eu faço para saltar, se eu vou diminuir, vou pular, o que vai acontecer, tá bom? Físico. E aí, essa questão do corporal é muito mais, se eu vou caminhar e eu estou cansado, se eu estou apressado, como eu vou fazer para caminhar? Então, quando a gente envolve um pouco mais de sentimento na expressão, fica mais fácil da gente estar trabalhando essas questões das ações, tá ok? Vamos dar uma adiantada, Os princípios do movimento que estão presentes em qualquer ação corporal se manifestam por meio aí da exploração e das relações existente entre 4 elementos, tá? O primeiro deles é o corpo, o segundo, as características que o meu movimento pode ter, terceiro, a relação que eu faço com um objeto ou com as pessoas que estão à minha volta no momento em que eu estou aí executando essa movimentação, e quarto e último, o espaço, que é onde o movimento está sendo realizado, e também o espaço que o meu corpo ocupa realizando aí essa movimentação, tá bom? Vamos ver agora com detalhe cada segmento desses, tá bom? Aqui, o corpo é o elemento que se movimenta, seja suas partes ou seja o todo, né? Por exemplo, nas danças urbanas, né, quando eles estão fazendo aquela questão do break dance e tal, né, do hip hop, em diferentes momentos os dançarinos ali, eles se movimentam com partes do corpo isolada, eles fazem um movimento que é só um braço, né, um quadril, uma cabeça, uma coisa, alguns lembram um robozinho e tudo, e às vezes eles se movimentam com o corpo todo, né? Então é exatamente essa consciência de como eu fragmento essa movimentação, ok?
As características do movimento que o bailarino ou que a pessoa executa também tem um fator importante, porque ela diz respeito às maneiras, né, como se realizam como a pessoa está expressando aí as sensações e os seus sentimentos ao executar a movimentação, tá? E agora nós vamos falar de um terceiro ponto, que é essa questão dos objetos e as pessoas que a gente interage quando a gente está se movimentando. Vamos trazer aqui mais um exemplo, ó. Quando nós realizamos aí as conexões, por exemplo, com algum objeto ou com pessoas, né, com quem interagimos, a todo momento essas questões vão estar presentes aí durante o movimento. Um grande exemplo disso é quando você vai assistir um espetáculo de dança, por exemplo, né, num palco, num teatro, em algum lugar, até mesmo ao ar livre, um festival de quadrilha junina, numa quadra de esportes, você vê como é que é essa interação, por exemplo, dos brincantes da quadrilha junina com a plateia, né? A chegada, a saída, o que emociona mais, qual é a temática. Então, toda essa relação, se os brincantes, por exemplo, da quadrilha junina estão utilizando algum tipo de adereço, de painel, de acessório, então tudo isso tem a ver e está relacionado com essa questão dos objetos e as pessoas com quem interagimos. Tudo isso também tem uma importância. Por fim, nós vamos falar do espaço, que é o quarto tópico aqui dessa trilha. E aí, o espaço a gente divide ele em duas etapas, tá? O primeiro, que é o espaço parcial, que é aquele que está no contorno aí, que está ali no entorno do nosso corpo. Mesmo sem eu deslocar no espaço, até onde eu consigo chegar, tá? Se eu vou lá no alto, vou embaixo, sem deslocar por esse espaço. Por exemplo, agora eu estou aqui no estúdio. O meu espaço parcial é tudo que eu consigo ocupar, em cima, baixo, diagonal, trás, frente, certo? Já a segunda parte do espaço é o todo. Por exemplo, se eu for para frente da TV, se eu sair da frente da câmera, tá? Aí eu vou estar me deslocando pelo espaço que eu tenho aqui em volta. E aí, como exemplo, a gente está trazendo aqui o lugar, né? A espacialidade do lugar como sendo esse segundo espaço. Pode ser aqui o estúdio, mas também pode ser uma praça, um parque, a praia, o próprio pátio da escola, tá bom? Então, existem esses dois tipos de espaço. O espaço parcial e o espaço aí físico, né? O espaço da movimentação, o espaço lugar, tá? Dando continuidade, vamos falar aí das diferentes possibilidades, tá bom? De movimento que podem existir. Na criação de uma dança, por exemplo, diferentes possibilidades de movimento do corpo podem ser exploradas, tá bom? Como, por exemplo, quando nos movimentamos, usamos o espaço à nossa volta, né, de várias maneiras, e também podemos usar distintos níveis. Eu posso estar aqui, um pouco mais alto, posso estar aqui e posso estar um pouquinho mais baixo, né? Em alguns momentos você pode me ver ou não com relação a isso. E essas alturas, elas também acabam determinando aí algumas referências. E essas referências vão ser em relação a outro corpo e em relação a um objeto, por exemplo, tá? De um modo geral, esses níveis, eles acabam sendo aí três, basicamente, que vai importar para a gente, que a gente, enquanto aluno do sexto ano, vai estar vendo agora de imediato. E aí, são os níveis alto, médio e baixo, tá bom? Vamos dar uma conferida agora, eu trouxe algumas imagens para a gente poder estar vendo cada um deles e poder ver essa questão do espaço, contexto, né? Ter essa relação. Em geral, o nível alto ele vai acontecer quando o movimento está sendo realizado acima da altura da nossa cabeça, tá? Em relação ao chão, minha cabeça está aqui. Então, se eu estou levantando o braço lá no alto, aqui vai ser a questão do meu nível mais alto, certo? Como a bailarina está fazendo aí, uma devant com um braço também ali para cima, né? E aí está representando muito bem essa questão do nível alto. Em relação ao chão, à base, o corpo da bailarina ele está mais para o alto do que para o chão, para o solo, para a parte mais terrena, tá? Vamos conferir agora o próximo nível e a próxima imagem. Nesse caso, se nós temos aqui o chão na parte preta, né? O bailarino, ele nem está com o corpo completamente ereto ou muito acima e também não está
próximo do chão. Ele está no meio termo. E aí esse meio termo aí é chamado de nível médio. É quando o movimento, ó, está sendo realizado mais ou menos na altura da cintura. Por exemplo, os movimentos, né, que a gente faz com o tronco, com os joelhos, baixando, subindo, flexionando, né, girando e tudo mais. Vamos conferir agora o terceiro nível aí, pela divisão que a gente fez e combinou, que é o nível baixo. Percebam, ó, a bailarina ela está sentada no chão, ela está bastante próximo do chão, certo? E aí ela também poderia estar deitada. A maior parte do corpo dela está mais próxima do chão do que no plano médio ou do que no plano alto, certo? Ó, o nível baixo ele acaba sendo o movimento aí, considerado o movimento realizado da cintura para baixo, né, em relação ao corpo das outras pessoas, e está na posição de cócoras, por exemplo, ajoelhado, sentado, como é o caso da bailarina, ou até mesmo deitado, vai estar trazendo aí pra gente uma movimentação utilizando esse nível, né? Esse nível mais baixo, tá bom? E aí, galera, então, ó, nós trouxemos aqui nesse último slide a atividade do livro didático para a gente finalizar essa trilha inicial, né, desse momento, dessa teleaula de hoje. Temos aqui, ó, nas páginas 76 até a 78, a leitura que a gente vai fazer para poder estar entendendo melhor o estudo do movimento, né? Temos também a atividade Mãos à Obra, que está aí da página 79 a 85, que é uma atividade super bacana. Nós estamos ainda atravessando essa fase aí da pandemia, mas aos poucos, né, tá todo mundo se vacinando, o ensino presencial tá voltando, e aí vai ser muito de vocês negociarem com o professor da escola a qual vocês estão matriculados, tá bom? Caso não seja possível vocês fazerem com o colega da turma, eu já peço, ó, que enquanto sugestão, vocês façam essa atividade com as pessoas que moram com você, tá? Com seus familiares. E aí, sem perder a questão pedagógica, né, da disciplina de arte dentro da escola, a gente traz isso para casa também como uma forma de estar confraternizando. Se vocês prestarem atenção, é uma atividade super bacana, onde tem os verbos de ação que a gente vai dobrar nos papeizinhos após escrever, né, e vai estar fazendo um sorteio. Cada pessoa vai precisar executar, vocês podem trabalhar também com a questão dos níveis, alto, médio e baixo, para estar desenvolvendo essa atividade, tá bom? Então, eu vou ficando por aqui e agradeço demais a companhia de vocês, tá ok? Até a próxima, um forte abraço, tchau, tchau!